Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e você está no podcast e no canal Bíblia com Francisca, no programa Bíblia com Francisca. Deixa eu dar uma arrumada aqui, enquadrar melhor aqui esta câmera. Vocês sabem que eu sempre estou me arrumando aqui, vocês já estão acostumados com o canal, não é mesmo? Então é isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que ainda não é inscrito no meu canal Bíblia com Francisca, então seja muito bem-vindo, receba meu abraço, meu beijo e inscreva-se no canal Bíblia com Francisca. Clica aí no botãozinho que tem aí, inscrever-se e inscreva-se e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Tem uma outra coisa que eu vou pedir. Aciona o sininho das notificações para que tu possas receber notificações quando tiver mais vídeos maravilhosos como este que vai acontecer aqui, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Para você que caiu de paraquedas aqui, aproveita, inscreva-se no canal Bíblia com Francisca. Pegue seu chá, a sua Bíblia, o seu champanhe, a sua cerveja, o seu vinho. Eu não sei o que você vai tomar. Eu hoje vou tomar água. Hoje eu não fiz chá, então vou tomar água. É bom tomar água mesmo. E nós vamos ler a Bíblia, tradução das Paulinas. Hoje eu vou ler para vocês a tradução das Paulinas, o capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos. Olha só, hoje eu acertei de primeira, né? Esses últimos dias aí, até o 8º capítulo, eu falava sempre que era Evangelho segundo Mateus, e aí eu tinha que consertar esses errinhos, fazer essas erratas. Mas hoje eu acertei. É Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Deixa eu colocar meu microfone mais aqui perto. Assim. Deixa eu colocar mais aqui. Assim eu consigo. Assim fica melhor. Fica meio enquadrado de um jeito, mas tá bom. Bom, é isso. Não sei se vocês conseguem me enxergar daí. Parece que o microfone tá mais, né? Bom, é isso. Dá? Assim, acho que assim é melhor. Aí ele fica de frente assim pra mim. Vamos lá, eu vou ler para vocês o capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos. Vamos lá. E dizia-lhes, amém. Aí Jesus já começa com uma fórmula. Amém. Amém. Deixa eu arrumar aqui meu ringo. Isso, melhor. E dizia-lhes, amém. Eu vos digo, dentre os que aqui se encontram, alguns não provarão a morte antes de ver o reino de Deus, Antes de ver que o reino de Deus já chegou com poder. Vocês lembram que no outro vídeo eu falei para vocês que o Cristo e o anticristo já estavam aqui, já estavam atuando neste mundo? Então, é disso que Jesus está falando também. Então, eu já vi o reino de Deus neste mundo, né? Por isso eu estou aqui transmitindo para vocês este evangelho, tá bom? Então, olha, ele diz aqui, ó. E dizia-lhes, amém, eu vos digo, dentre os que aqui se encontram, alguns não provarão a morte.
a morte, antes de ver o reino de Deus. Antes de ver que o reino de Deus já chegou com poder. Por isso que eu falo para vocês, quando o Eterno me chamar, né, eu vou feliz. Por quê? Porque morrer em Cristo, com Cristo, para Cristo, é lucro. É lucro. Eu já vi o reino dos céus aqui neste mundo. Eu já vi, né? Eu já vi. Eu vejo. Então, por isso que eu falo para vocês, sou muito tranquila, entendeu? Eu sou muito tranquila em relação a minha passagem ou a minha volta para o eterno. Eu sou mesmo, sou bem realista, sou muito tranquila em relação a isso. Estou muito de bem assim, internamente, entendeu? Vamos lá. O caminho para Jerusalém, a transfiguração de Jesus. Nossa, Francisca, hoje você tá tão calminha, não, hoje eu me propus a ser simpática, só isso. Então vamos lá. O caminho para Jerusalém, a transfiguração de Jesus. 6 dias, vocês percebem que ele sempre tem no segundo dia, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, aqui no caso é no sexto dia. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou para uma alta montanha a sós e foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas. Claro, eu já expliquei para vocês que a cor branca representa a justiça de Deus, tá? A cor branca representa a justiça de Deus. Aí muitos vão dizer, mas ela é não sei o quê, tem toda uma simbologia aí, mas aqui, nas Sagradas Escrituras, ela representa a justiça de Deus, tá bom? Então, resplandecente, extremamente brancas, como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia assim alvejar. Então, meu querido, minha querida, vocês que são donos de casa, donas da casa, e donos de casa e donos da casa, e donos da casa e donos da casa, vocês entendem, né? Não adianta vocês virem dizer assim, mas eu lavo uma roupa, ela fica branquinha. Quando eu coloco para coarar lá no meu quintal, lá na minha laje, lá na minha varanda, lá na minha área de serviço, ela fica branquinha. Não adianta você vir dizer para mim que a sua roupa fica branquinha. Não fica. Não fica. Tá bom? Quem tá me dizendo que não fica? O próprio Jesus tá me falando isso. Por quê? O Evangelho diz assim, suas vestes tornaram resplandecentes, extremamente brancas, como nenhum lavadeiro ou nenhuma lavadeira sobre a terra, ou seja, não tem ninguém aqui nesta terra que lave uma roupa, fique bem branquinha, como essa roupa de Jesus ficou. Ponto. Tá bom? Então não fica, porque a roupa do meu filho era toda branquinha. Se catar. Jesus está dizendo aqui que não existe roupa branquinha, 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 branquinha. Só a dele. Tá bom? Fechou? Ai, gente do céu. Vocês também são daquele tipo que fica observando a vida dos outros? Geralmente isso acontece nas escolas, né? Quando a criança vai para a escola, às vezes com uma roupa assim que não... As professoras que não tem o que fazer, às vezes também, né? As professoras e outras muitas que não tem o que fazer na vida, fica observando a vida dos outros. É o tênis do menino que tá sujo. Anfa, olha só, Jesus diz, nenhum
A roupa dele ficou branca, extremamente branca, como nenhum lavadeiro, nenhuma lavadeira sobre a terra poderia assim alvejar. Ou seja, então, meninas que não têm tempo de lavar a roupa dos seus filhinhos, né? Não se preocupem, porque a única roupa branca mesmo é a de Jesus. Minhas coleguinhas que têm maridos que são médicos, não se preocupe, eu sei que eu tenho colegas que tinham dificuldades de lavar as roupas, as camisas polos da Lacoste dos seus maridos médicos, os jalecos, né, dos maridos médicos, outros eram enfermeiros e tudo mais. Eu sei que isso é uma dificuldade, principalmente aqui, né, enfim. Na Alemanha nem tanto, na Alemanha eles têm uns sabões muito bacana que você coloca, ele já lava, as roupas são branquíssimas, mas não chegam ao nível dessa branqueza, assim, desse alvejante aqui, como diz aqui, esse resplendor da roupa branca de Jesus. Não existe. Na terra, eles estão dizendo aqui, ó, sobre a terra não tem nenhum lavadeira, nenhuma lavadeira, nenhum lavadeiro sobre a terra poderia fazer a roupa ficar assim alvejada, né, branquíssima, né? Minha mãe que adorava colocar assim no quintal lá de casa, nós temos um quintal bem grande, e colocar lá as roupas todas clarando, né, bem branquinhas. Minha mãe ela tem toque. Minha mãe é virginiana, gente, vocês não têm noção. Então, o negócio dela era tudo certinho, tudo branquinho, tudo bem engomadinho, era uma coisa. Vocês não têm noção. Agora, depois de velha, nem tanto, né? Mas vocês não sabem. Imagina só. Apareceu-lhe Elias com Moisés e falavam com Jesus. Tendo tomado a palavra, Pedro disse a Jesus: Rabi, que é mestre, ou então professor, ou então professor, Rabi, belo é para nós estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma ou 3 sucá, né? Façamos 3 sucá ou 3 tendas para ti, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Os profetas, né? Moisés, vocês sabem que foi o grande líder do povo de Israel e tirou o povo da escravidão no Egito, né? Quer dizer, quem tirou foi Deus, só que Moisés guiou o povo, né? E Elias, o profeta Elias. Então ele diz assim: e fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. De fato, não sabia o que dizer, pois estavam atemorizados, né? E aconteceu que uma nuvem os cobria com sua sombra, e uma voz veio da nuvem: Este é o meu filho amado. Ouviu, e repentinamente, olhando em torno, não viram mais ninguém, mas somente Jesus com eles. As controvérsias sobre Elias, agora nós vamos falar. Enquanto eles desciam da montanha, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que havia visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E conversaram e conservaram a palavra, discutindo entre si. O que é ressuscitar dos mortos? Você sabe o que é ressuscitar dos mortos? Todos os dias tem alguém que ressuscita dos mortos. Todos os dias. Isso é algo que é até comum para quem está atento às coisas de Deus. Todos os dias estamos ressuscitando, todos os dias. Eu mesma, todos os dias eu ressuscito. Todos os dias. Isso já faz 53 anos que eu ressuscito todos os dias. Todos os dias eu ressuscito. Durante 53 anos eu ressuscito.
Então, ele diz assim, ó, o que é ressuscitar dos mortos, né? O que é ressuscitar dos mortos? Cadê? O que é ressuscitar dos mortos? Eles ficavam conversando sobre, discutindo entre si o que é ressuscitar dos mortos. E perguntavam-lhe, por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Por isso que na Páscoa a gente já coloca um vinho também para Elias, porque a gente espera também Elias, né? Quer dizer, a gente não, os judeus fazem isso, né, na Páscoa. Então, olha só, por que os escribas dizem que Elias vem primeiro? Ele respondeu-lhes, Elias vindo primeiro restaura tudo. E como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deve sofrer muito e ser desprezado, mas digo-vos que também Elias veio e fizeram com ele quanto quiseram, como está escrito a seu respeito. Ou seja, os profetas vinham, Deus mandava os seus profetas e eles eram mortos. Deus mandou Jesus, o seu filho, e o que aconteceu? Mataram. E se Jesus chegar, quer dizer, ele já está, só que ele está em oculto. Porque se ele começar a se mostrar, sabe o que vai acontecer? Vão matá-lo de novo. Porque ninguém quer. Vão matá-lo de novo. Por isso que ele ainda não está tão visível. Ele está neste mundo, mas não visível para todo mundo. Somente alguns já viram de novo ele. Só alguns. O menino endemoniado. Marcos gosta de falar sobre os demônios, né? Sua demônia. Demônio, não é? E viram para onde, e vieram para onde estavam os discípulos, e viram uma grande multidão ao redor deles, e escribas discutindo com eles. Logo toda a multidão o viu, foi tomada de admiração e acorreu para saudá-lo. E perguntou-lhes, por que discutis com eles? Por que discutes com eles? Alguém da multidão lhe respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que se apodere dele, atira-o no chão e ele espuma, range os dentes e fica enrijecido. Os epilépticos também acontece isso, tá, gente? Epilepsia também causa às vezes isso. Eu disse a teus discípulos que o expulsassem, mas não foram fortes. Tem espíritos malignos, tem certos espíritos que eles não vão embora facilmente, mas tem um jeito de mandá-los embora. Jesus vai falar sobre isso agora. Ele respondeu-lhes, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Jesus já estava sem paciência com esse povo, né? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-o a mim. E trouxeram-no até ele. Logo que ouviu, o espírito o contorceu e, tendo caído no chão, rolava espumando. E perguntou a seu pai, há quanto tempo isso acontece? Ele disse, desde a infância. Muitas vezes o jogou no fogo e na água para fazê-lo morrer. Mas, se podes alguma coisa, socorre-nos, compadecido de nós, compadecido de nós. Socorre-nos, compadecido de nós. Jesus lhe disse,
podes? Tudo é possível, tudo é possível para aquele que tem emuná, para todo aquele que tem pistas, para todo aquele que tem fé, para todo aquele que crê. Se você não crê em nada, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Tudo é possível para aquele que crê. Eu creio, por isso muitas coisas acontecem na minha vida e muitas já aconteceram. Logo o pai do menino gritou: creio. Eu também creio, Jesus, eu também creio. Socorre-me. Na incredulidade, vendo Jesus que uma multidão acorria, conjurou o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Espírito impuro, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre neles. Isso é uma ordem de Jesus. A partir do momento que você se limpa, não tem por que você ficar indo atrás de outras coisas, porque já foi limpo. Só que você fica todo o tempo falando sobre aquilo, atrás daquilo, querendo que as pessoas se comiserem de você, das tuas coisas. Aqui no caso, Jesus curou o mudo e o surdo. Mas, né, não é para entrar mais nele. Não existe mais essa possibilidade quando Jesus dá uma ordem. Tá curado, pronto. Mas não, fica atrás, querendo comiseração. Tendo gritado e sacudido muito, saiu, e o menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu, morreu. Mas Jesus, tendo segurado sua mão, levantou-o e o pôs de pé. Quando entrou em casa, seus discípulos, em particular, perguntavam-lhe. Os discípulos, eles não entendiam as coisas. Essa é que é a verdade. Em particular, perguntavam-lhe: por que nós não podemos expulsá-lo? Agora vem a resposta de Jesus, como eu falei para vocês anteriormente. Por que não podemos expulsá-los? Nem todo mundo expulsa demônios, tá? Vocês fiquem espertos, tá? Nem todo mundo. Vai lá para pensar, colocar a mão na sua cabeça, né? Vocês não sabem, vocês não têm noção do que vocês pedem às vezes pro povo. Olha só, por que nós não podemos expulsá-lo? Disse-lhes, Jesus disse para eles: esta espécie com nada pode sair, senão com oração. Existem espíritos malignos, existem espíritos que se apossam do corpo das pessoas e eles não saem apenas se você fala, sai deste corpo. Não, não. Alguns é necessária oração e outros, oração e jejum. Você tem que estar limpo para poder tirar um espírito maligno de alguém. Você tem que ter autoridade também para isso. Jesus anuncia pela segunda vez sua Páscoa. Autoridade, gente, que eu falo aqui em relação às Sagradas Escrituras, não é colocar uma roupa, né, se vestir, se fantasiar de algo e dizer assim: eu vou te curar, eu vou não sei o que, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer... Não. Tem muita gente que está em qualquer segmento religioso, que não era para estar lá. E, no entanto, está pegando carga de um monte de gente para si, sem necessidade. É padre, é pastor, é babalorixá, é um monte de gente. Tá? Estão pegando doenças do povo, pegando um monte de porcaiada do povo para si, sem necessidade. Porque não tem autoridade para fazer certas curas. Não tem. Não é a nossa roupa, não é isso que vai fazer. Tem umas outras coisas que Jesus explica
nos evangelhos pra gente, tá? Ele diz, só sai com oração, senão com oração. Jesus anuncia pela segunda vez sua Páscoa. Partindo dali, atravessaram a Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. De fato, ensinava seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e morto, depois de 3 dias ressuscitará. Eles ignoravam o que queria dizer, mas temiam interrogá-lo. Quem é o maior? Eu sou maior no reino dos céus? Não sou, não. Eu sou apenas uma diaconisa, eu estou apenas a serviço desta palavra de Deus. Não sou maior. Quem é o maior? E chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, interrogava-os: o que discutis no caminho? Aqueles que discutiam no caminho, né? Mas eles se calavam, pois no caminho tinham discutido entre si quem seria maior. Tendo-se sentado, chamou os 12 e disse-lhes: vocês conhecem alguém que quer sempre ser maior do que todo mundo? Ou na sinagoga, ou na igreja, ou no instituto, ou no templo, ou no centro, ou no terreiro. Tem sempre aquela pessoa que quer ser maior do que todo mundo ali. Vocês já perceberam? Todo mundo, né? Quer ser maior do que todo mundo, mas observem. Chegaram a Cafarnaum, estando na casa, interrogou os que discutiam no caminho. Mas eles se calavam, pois no caminho tinham discutido entre si quem seria o maior. Tendo-se sentado, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, né, que seja o último de todos e servidor de todos. Servidor de todos. Tendo tomado uma criancinha, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem acolher uma dessas criancinhas em meu nome, a mim acolhe. E quem me acolhe, não, porque quem a acolhe não acolhe, e quem me acolhe não acolhe a mim, mas sim aquele que me enviou. Ou seja, quem acolhe Jesus não acolhe a pessoa de Jesus, assim como quem me acolhe ou quem acolhe qualquer pessoa que está transmitindo esse evangelho, não é a nós que essa pessoa acolhe, é o próprio Deus que nos enviou a transmitir esse evangelho. Entendeu? Por isso que eu falo para vocês, vocês gostando ou não de mim, eu tô nem aí, porque não sou eu. É o próprio Deus quem me impele para vir aqui e falar as coisas para vocês. Porque por mim mesma, entendeu? Então, acolhe aquele que me enviou, aquele que enviou Jesus, aquele que enviou os profetas, aquele que enviou Boché, aquele que enviou, enfim, sabe? Muitos que virão ainda, né? Dizia-lhe João, ensinamentos aos discípulos, dizia-lhe João: mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e o impedimos, porque não nos seguia. Mas Jesus disse: não o impeçais, pois não há ninguém que realize um prodígio em meu nome e imediatamente possa falar mal de mim. Ou você anda junto, ou você fala mal. É assim que Jesus pensa, né? Ou você tá junto com a pessoa, ou você fala mal. Se você vai na casa da pessoa e depois você sai falando mal da pessoa, então você não está com ela. Porque quem não ajunta, comigo espalha. Então é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Se ninguém pode fazer prodígios, fazer benefícios em nome de Jesus e depois sair falando mal de Jesus, entendeu?
Pois quem não está aqui, como ele diz, pois quem está contra mim, está contra nós, pois quem não está contra nós, está a nosso favor, né? Quem vos der de beber a um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, ou porque sois do ungido, amém, eu vos digo, não perderá sua recompensa. Isso é verdade, olha só. Então, por isso que alguém vem me pedir alguma coisa, eu dou. Porque eu sei, eu vou receber recompensa também. Ai, mas eu não faço nada pedindo recompensa. Eu sei que não. Mas Jesus já disse que a gente vai receber. Deus é maravilhoso, ele não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Então, por isso que é bom a gente fazer. Eu faço. E eu recebo benefícios, sim, graças a Deus, sempre. Deus não me deve nada. Ele nunca deve nada para ninguém. Então, quem vos der, já recebe sua recompensa. Aquele que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhes atasse um nó de burro em torno de seu pescoço e o jogassem no mar. O que quer dizer isso aqui, gente? Muita gente imagina o seguinte, por isso que eu vejo muitas vezes na internet pessoas esculhambando alguns pastores, algumas coisas, o pessoal da religião, aquela coisa toda. Gente, às vezes você não sabe qual é a crença da pessoa. Eu mesma já fui muito espizinhada por causa da minha crença. E aí, por quê? Eu posso até não ver o que acontece com a outra pessoa que me maltratou, né? Mas Deus, ele vai por nós, ele vai pela nossa causa. E muita gente acha que Deus é só bondade. Ele é bondade, mas ele também é justiça, tá? Ele também é justiça. Não pensem que um pai vai ver o outro irmão, o outro filho maltratando o outro irmão e ele vai ficar quieto. Nem nós ficamos. Por que você acha que Deus vai ver você humilhando, você esculhambando, você maltratando o seu irmão e nosso pai e Deus vai ficar quieto? Vá te enxergar, vá observar. Eu fico, por isso que eu tenho um certo receio de não maltratar as pessoas. Sabe por quê? Porque eu sei que depois vem para mim. Quando as pessoas me maltratam, eu digo, Deus do céu, coitada desta pessoa. Porque eu sei que o meu pai, ele é rígido em relação a isso, tá? Ele é rígido. Então não adianta depois eu dizer, ai, eu dei um beliscão no meu irmão e, ai, maninho, maninho, me perdoa e tá tudo certo. Tudo bem, eu posso até perdoar, mas que você vai receber o castigo, você vai. É simples assim, é contrato, gente, tá? Então, hoje eu tava até conversando com a minha mãe sobre isso. Eu disse, mãe, todas as vezes que alguém me sacaneia, eu digo, Senhor, perdoa, porque... Mas eu sei que vem para a pessoa, entendeu? Pode passar o tempo que for, a pessoa talvez nem preste atenção na vida dela, mas pode colocar ali. Às vezes deve estar perguntando, mas por que aconteceu isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Poxa vida, eu faço tanto isso, tanto aquilo. Eu tenho colegas que me sacanearam, né? Depois tomaram. Por exemplo, eu já contei aqui para vocês que o cara que roubou meu pai, que deixou meu pai, que roubou os bens do meu pai, não todos os bens, mas ele roubou parte dos bens do meu pai. Depois de um tempo, ele teve que gastar todo aquele dinheiro só cuidando para se curar. Ele teve vários cânceres na vida. Por isso que eu digo, toda pessoa que me fez mal, porque não faz mal somente para uma, mas faz mal, né, para o clã inteiro. Todas essas pessoas morreram de câncer. Tiveram câncer e estão lutando contra o câncer e outras porcaria mais. Todos. Toda pessoa que me humilhou na vida, tentou me humilhar, ela ficou doente de câncer. É incrível isso, né? Começou lá com este senhor, lá o seu Carlos, que, né? E muitos outros já até morreram, né? Outros já até morreram, pessoas que já até morreram, né? Então, mas outras que morreram vieram atrás de mim depois. Pelo amor de Deus, pede para o teu Deus
que me perdoe, não, você não tem que pedir perdão, você tem que pedir perdão para ele, não é para mim, entendeu? Tô contando essas coisas porque é assim, gente. Ah, então, e eu escuto as histórias. Eu escuto as histórias. Não tem uma pessoa que me fez mal nessa vida que não morreu de doença feia, câncer, um monte de coisa de porcaria aí. Ah, mas câncer tem cura? Tem cura. Alguns têm, outros não. Só que desencadeia outras coisas, entendeu? No caso desse homem que roubou meu pai, né, que roubou a minha família, porque isso me prejudicou também, ele teve a sua vida bem maltratada também. Aí adiantou? Adiantou querer roubar o outro? Adiantou querer colocar o outro no chão? Não. Esse mundo é justo, gente. O universo é justo, Deus é justo. Deus não vai contra a sua palavra. Deus não vai contra a sua palavra. Então, ele diz assim: aquele que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que não lhe que melhor seria para ele que lhe atasse uma mão de burro em torno de seu pescoço e o jogassem no mar. Por isso que Jesus na cruz, quando estavam todos humilhando ele, todo fazendo tudo aquilo, ele disse o que para o Pai? Pai, perdoa-os, porque eles... Por que Jesus pediu? Porque eles não sabem o que fazem. Às vezes as pessoas te fazem o mal porque elas não sabem quem você é. Elas não sabem o que estão fazendo. Por isso que a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Porque a vingança é de Deus. A vingança é de Deus. Jamais tente querer se vingar de alguém. Fazer maldade espiritual para as pessoas. Vingancinhas e não sei o que. Ah, eu vou fazer isso porque é justiça. Vai lá nos terreiros, vai lá nas igrejas, vai lá não sei aonde, fazer um monte de coisa espiritual para as pessoas. Isso é bobagem, gente. Deus é justo. Deus é justo. E se você fez isso, vai pedir perdão para Deus. Aproveita que a gente vai entrar aí numas porqueiras aí. Então já aproveita, já pede perdão para Deus. Entra no teu quarto e fala com teu pai. Eu não sei nem com que eu tô falando aqui, mas tem muito. Se Deus tá colocando isso para eu falar, é hora de arrependimento. É hora de arrependimento. Muita gente que vai fazer mal para as pessoas. Não quero que ela prospere, não quero que ele prospere. Não, eu não quero que ele seja feliz no casamento, nem não sei no quê. Né? A lei de Deus, ela é implacável, gente. Eu acho que eu só fiquei de pé nesta vida porque eu nunca tive coragem de fazer mal para ninguém. Maldade assim, não. Não é que as pessoas foram boazinhas comigo. Não é que as pessoas foram amorosas comigo. Não. Você não sabe da missa metade, gente. É que eu não fico chorando minhas pitangas aqui. Eu choro para Deus. Entendeu? Eu choro para Deus. É Ele quem cuida das minhas coisas. É Ele. Eu entrego tudo para Ele. E aí as histórias vêm, né? Eu digo, meu Deus do céu, que coisa. Misericórdia, Deus, tem misericórdia todos os dias. Senhor, tem misericórdia de mim. Faz o teu rosto resplandecer no meu. É. Minhas colegas que estão aí, de infância, minhas outras colegas que me conhecem há mais de 30 anos, eles sabem como é que eu sou, eles sabem da minha vida. Se eu estou aqui, eles sabem por que eu estou aqui. Eles sabem o quanto Deus me exaltou e o quanto tem me exaltado. Eu nunca quis fazer maldade para ninguém. E não é que todo mundo foi todo de amorzinho comigo, não. Entendeu?
Tem sempre aqueles que querem puxar o tapete da gente apenas porque a gente crê em Deus, porque a gente vive em Deus. Então, melhor seria que se jogassem no mar. Se tua mão te escandaliza, corta. É melhor para ti entrar para a vida maneta do que, tendo as duas mãos, ir para a Jena, para o fogo inextinguível, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te escandaliza, corta-o. É melhor para ti entrar na vida coxo do que, tendo os dois pés, ser lançado na Jena, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se teu olho, aqui, se teu olho, aqui, ó, se teu olho, se teu olho, cadê onde que tô? Ai, cadê? Ixi, já mexi aqui. Aqui, se teu olho te escandaliza, arranca-o. É melhor para ti entrar no reino de Deus, caolho, do que, tendo os dois olhos, ser lançado na Jena, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Essa questão do olho é o olho mau, gente, é o olho invejoso, a gente tem que treinar isso todos os dias. É o olho maldoso, é o olho de cobiça, é o olho que quer matar o outro. Vocês vão ver muito agora esses 7 anos aí, muitas porcaiadas no mundo. É nação contra nação, vai ter guerra, vai ter um monte de porcaria. Tem que deixar o seu olho bom. De fato, cada um será salgado ao fogo. Vai tomar banho de sal grosso. Vai colocar sal em si. Colocar sal, porque seremos salgados. Será salgado ao fogo. Bom é o sal, mas se o sal se torna insípido, como que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e não vivei em paz com os outros. Por que você não vive em paz com os outros? Porque você tem cobiça dos outros. Você quer o brilho da outra, do outro. Você quer o jeito que o outro tem. Você quer que Deus haja na tua vida como age na vida do outro. Você esquece que cada um é um ser único, insubstituível. Todos nós somos seres únicos. No dia que a gente descobrir que realmente somos seres únicos, você nunca mais vai desejar nada do outro. Nem o olho azul de ninguém, nem o olho verde, nem o olho preto, nem o cabelo preto, nem o cabelo vermelho, nem o cabelo amarelo, nem o cabelo louro, nada do outro. Nem a cor do outro. Cada um tem, cada um é único. O que faz as guerras são os olhos maus dos homens que administram parte da terra. As guerras acontecem porque os administradores da terra, que é de Deus, têm olhos maus, têm cobiça, têm maledicência, têm prevaricações, tem pulsões, tem vícios
como diz no capítulo 7 de Marcos. Nossa, Francisca, você tá falando assim? Não, eu tô apenas analisando o evangelho, gente. Esse evangelho, ele fala das nossas pulsões, das nossas coisas, das nossas maldades. Entendeu? Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu não expliquei o capítulo 8 para vocês, né? Algumas explicações eu não dei para vocês. Eu só li ele para vocês. Então, deixa eu ler aqui um pouquinho. Vou ver até onde dá. Até aqui o relato que se parecia muito com aquele de Marcos 6, mas surge uma diferença. Alguns nessa multidão que seguem Jesus viram de longe Jesus. Vem de um itinerário por territórios pagãos. Ele, portanto, acolhe para essa segunda refeição tanto judeus quanto pagãos. Na trama do Evangelho segundo Marcos está formando um novo povo de Deus, que é a igreja. O verbo grego traduzido como dar graças revela o sentido eucarístico do relato. Jesus reúne novo povo de Deus superando as barreiras criadas por regras alimentares, conforme Marcos 7, e pelos preconceitos, Marcos 7, 24, de modo que todos possam partilhar de uma mesma refeição, isso num outro capítulo, tá? Na primeira vez que Jesus saciou a multidão, foram recolhidos 12 cestos cheios com que sobraram dos pães e dos peixes. O número que remete a Israel, no caso 12, né? Agora são recolhidos 7 balaios, o número que remete à plenitude. Por isso, olha só, Shabat é o dia do descanso. Você descansa no Senhor? Eu descanso no Senhor. Até ronco. Tá? Eu descanso no Senhor. Tudo, as minhas coisas todas eu entrego para Deus. Eu não fico desesperada com nada neste mundo. Nada, gente, nada. A localização de Dalmanuta, estou lendo a explicação do capítulo 8, tá? De Dalmanuta é incerta. Em Mateus 15, 39, a passagem para ela aparece com o nome de Magadã. Alguns manuscritos do Evangelho segundo Marcos trazem aqui a leitura de Magdala, tá? Onde é a cidade de Maria Madalena. Esse tipo de disputa que eles tinham lá, né? Parece ter sido comum entre os rabinos da época, o que Jesus censurava, e a resistência dos fariseus em vista de tantos sinais que ele já tinha dado. Isso significa que o sinal não precede a fé, mas a fé supõe uma boa disposição para acolher o sinal. É tal predisposição que os fariseus não têm. Os fariseus eram tipo aqueles assim, eu não acredito em nada, eu sou à toa, né? Até para chamar a atenção eles dizem que eles são à toa, né? É um modo de dizer, não, é que eu sou mais intelectualizado, eu sou mais consciente, não sei o quê. Prefiro ser dessa filosofia X, Y, Z. Mas é um modo de, né, deles dizer assim, bom, sou importante. Então, olha só, eles não... O que Jesus censura neles é justamente essa falta de fé dos fariseus, essa resistência, né, em vista de tantos sinais que ele tinha feito, né? Então, a fé pressupõe boa disposição para acolher o sinal. E tal predisposição esses fariseus não têm. Última atestação da palavra, palavra barco no Evangelho, segundo Marcos, o barco foi um importante lugar neste Evangelho de ensino e de convivência de Jesus com seus discípulos. Eu lembro lá no meu Amazonas, a gente, né, os barcos são coisas comuns pra gente, né? Então, eu imagino sempre
lembro sempre essas coisas lá do meu Amazonas. Então, o barco foi um importante lugar neste evangelho de ensino e de convivência, Jesus com seus discípulos. Essa passagem está intimamente ligada à passagem anterior, o fermento dos fariseus e sua incredulidade em relação a Jesus. Lembram? Os discípulos, no entanto, interpretam a palavra de Jesus em relação ao alimento que se tinham esquecido de trazer. Os discípulos são muito engraçados. Entre as tantas perguntas que Jesus faz a seus discípulos, destacam-se duas. Tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Aquele que se torna discípulo irá aprender com Jesus a ver e ouvir. Com esses olhos aqui, físicos, não, gente, com os olhos espirituais, o terceiro olho, que na verdade não é aqui, né? Aí você vai estudar sobre a glândula pineal, essas coisas todas, entendeu? Eles tinham ouvido, mas não ouviam, né? Não eram os ouvidos físicos, mas sim o ouvido, ouvir, os ouvidos espirituais, tá, gente? Deixa eu ver aqui mais. Os discípulos iriam aprender com Jesus a ouvir, deixando que seus olhos e ouvidos sejam abertos por ele. A passagem de Marcos 8,14 traz uma sequência de questionamentos de Jesus a seus discípulos. Esses mesmos, não sendo capazes de compreender, continuam ligados a ele por um seguimento. Esse cego é a imagem do discípulo de Jesus que precisa aprender a ver. Esse lento aprendizado é representado pela ação em dois tempos, para que esse cego veja tudo claramente. Por exemplo, tem muitas coisas que eu estou falando aqui, tem muita gente que está compreendendo, outras não, porque não conseguem ouvir com os ouvidos espirituais e nem ver, né, gente? Então tem isso também. Para aprender a ver com Jesus, é preciso deixar-se conduzir por ele para fora do povoado e lá de longe da multidão, que Jesus restitui a vista do cego. Ou seja, para você poder enxergar e ouvir Jesus, você tem que deixar de lado seus preconceitos e tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você ouviu de homens, de outras mulheres, tá? Até do seu pai, da sua mãe, da sua avó, entendeu? E ouvir Jesus. Não o que a sua avó lhe ensinou, o que seu avô lhe ensinou, mas o que Jesus realmente te ensina. Eu sei que a gente tem uma resistência enorme, não, porque meu avô, porque minha avó, eu mesma tive, gente, tá? Então, olha só, deixar-se ensinar por Jesus. Assim como em Marcos 7, 31, 37, quando Jesus abriu os ouvidos de um surdo, novamente temos uma sequência de 7 verbos para descrever a ação de Jesus, de restituir a vista a esse cego. Mas, desta vez, em 2 partes, 5 verbos na primeira parte, né, conforme o versículo 23, e outros 2 na segunda parte. Cesareia de Filipe ficava ao norte do país, na região montanhosa das nascentes do rio Jordão. Este é o primeiro relato do Evangelho que acontece no caminho, o lugar por excelência do seguimento de Jesus, onde a vida acontece com sua imprevisibilidade. De modo geral, as opiniões sobre Jesus são de que ele é um profeta e não deixa de estar certo, uma vez que o próprio Jesus assumiu sua vocação profética em Marcos 6,15. O relato paralelo de Marcos 6, 14, 16 termina com uma resposta errada
de Herodes a respeito de quem é Jesus. Este relato termina com uma resposta correta de Pedro, isto é, somente é possível saber quem é Jesus em seu seguimento, mas mesmo a resposta de Pedro ainda terá que ser aprofundada, ainda é uma resposta genérica. Tu és o Cristo, né? Ele diz, tu és o Cristo. Falta determinar o significado da palavra Cristo. Esse significado será dado não pelas expectativas em torno da vinda do Messias, mas pela prática de Jesus. Aqui, é a primeira vez que Jesus ordena a seus discípulos que nada digam a respeito a ninguém, a seu respeito a ninguém. Especificamente, ele ordena que não digam que ele é o Cristo. O messianismo assumido por Jesus não comporta publicidade. A gente adora o marketing, né? A gente adora o marketing, né? Mas Jesus, ele não queria esse marketing, não. Tinha hora e hora para fazer marketing, né? Então, ele diz assim, o messianismo assumido de Jesus não comporta publicidade. Ao contrário, é preciso que cada um encontre Jesus em sua própria história pessoal. Você já encontrou Jesus na sua história? Maravilha, eu também já encontrei, por isso eu estou aqui. O evangelista caracteriza as palavras de Jesus como um ensino e não como uma predição. Ele ensinava que era necessário que o Filho do Homem sofresse. Trata-se de uma necessidade em sentido teológico. Segundo a lógica do agir de Deus na história, sempre salvando o mundo por intermédio dos humilhados, mas não de uma necessidade histórica que suprimia a vontade e a liberdade das pessoas. Essa questão da liberdade é muito sério, gente. Tem pessoas que não querem que você seja livre. Você é livre para dizer, eu não quero tal coisa. Eu não quero a sua presença. Eu não quero a sua amizade. Eu não quero o seu amor. Vocês compreendem isso? Eu não quero usar isso. Eu não quero comprar isso. Eu não quero... Existe isso também. Isso é liberdade. A gente tem que saber respeitar a liberdade dos outros, as escolhas das pessoas. Então, assim, ao contrário, é preciso que cada um encontre, né? Aqui a necessidade em sentido teológico, segundo a lógica do agir de Deus na história. Sempre salvando, os humilhados, a liberdade das pessoas aqui. De não, uma necessidade... Peraí. Aqui, trata-se de uma necessidade em sentido teológico, segundo a lógica do agir de Deus na história, sempre salvando o mundo por intermédio dos humilhados, mas não de uma necessidade histórica que suprimia a vontade e a liberdade das pessoas. É a primeira vez que aparecem juntos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, que compunham o sinédrio, que é o senado judaico, gente, tá bom? Eu já falei sobre isso com vocês em algum dos vídeos aí. Antes da minha viagem para Paris, eu falei sobre o sinédrio para vocês, porque justamente eu tinha me instalado, eu estava hospedada bem quase dentro do sinédrio, quase dentro do Senado de Paris, né? Então, eu tenho uma explicação aí sobre isso para vocês. Inclusive, até mostro lá o Senado deles lá. Então, deixa eu ver aqui. Eles compunham o sinédrio. Em Marcos, são eles os responsáveis pela condenação de Jesus à morte, né? Eles eram tudo bonachente, eram todas pessoas da lei, todas pessoas de boa família, todas pessoas bem nascidas, todas pessoas
religiosa, todos religiosos, todos cumpridores da lei, mas condenaram Jesus e levaram ele para a cruz. Mataram, assassinaram Jesus. Era tudo gente bona, boa gente, tudo só boa gente, tá bom? O que mais que tem aqui? Agora eu vou explicar um pouco do capítulo 9. Ah, tá, vou ler logo tudo. A cada vez que Jesus ensina seus discípulos a respeito de seus sofrimentos que estão por vir, há uma reação da parte dos discípulos. Nesse primeiro episódio, a reação parte de Pedro. As palavras de Jesus, vai para trás de mim, tem a finalidade de mostrar a Pedro seu lugar. Quando diz assim, vai para trás de mim, Satanás, né? Que ele diz para Pedro. É colocando Pedro no seu lugar. Às vezes tem pessoas que não sabem, não conhecem o seu lugar neste mundo. Não conhecem o seu lugar na fila do pão de Deus, né? Então, aí olha só. Ele diz, vai para trás de mim. Tem a finalidade de mostrar a Pedro o seu lugar de discípulo, né? Vai para trás de mim, Satanás. Satanás é discípulo também. Tem que ficar atrás, né? Quando o professor está falando, quando o mestre está falando, o aluno tem que ficar quietinho. Tem que ficar falando, querendo aparecer mais do que o professor. Não. Então é assim. Vai para trás de mim, Satanás. É isso aqui. Vai para trás de mim. Mostrar a Pedro o seu lugar de discípulo. Recordando de seu chamado, vinde atrás de mim, tá? Ao querer repreender Jesus por assumir o sofrimento e a rejeição, Pedro se apresenta como uma tentação que Jesus afasta de maneira vigorosa. Toda vez que vier um Satanás, um acusador para você, ele vem te tentar, tá? Ele vem tentar você. Então, a gente tem que estar muito atento com essas coisas. Eles vêm para tentar a gente sair do nosso caminho, para a gente se irritar, para a gente tirar a nossa paz, entendeu? Porque você quando você está sem paz, você não produz nada, você nem vem aqui falar, entendeu? Como diz a minha vizinha, né? A minha vizinha, ela é psicóloga. Ela disse uma palavra, Fran, você já parou para pensar, não só ela, mas outras pessoas também, Fran, você já parou para pensar que a pessoa vive te enchendo o saco, te infernizando a vida, só para tirar a tua paz, tirar a tua alegria? Será? Comecei a analisar, digo, não é que é verdade? Acabou, entendeu? Não tira mais minha paz, não tira mais minha alegria, não tira mais isso do rosto, entendeu? Não tira. Aquilo que é meu. Ninguém tira mais, né? Às vezes você tem, mas por quê? Ah, de repente é para tirar a tua paz. É isso. É isso. Tiver em paz, tiver sorrindo, tiver feliz, tiver gozando, tiver, sabe? E aí é isso. Querendo tirar a tua paz? Então. Cadê? Que mais aqui? A tentação, né? Vai pra lá, a tentação. Chamando juntos a multidão, os discípulos, Jesus mostra que as palavras a serem proferidas têm valor universal e não são ensinamentos válidos para todos. E são ensinamentos válidos para todos. Ou seja, a palavra de Jesus, ela é universal, ela é católica. Porque é para todos, tá bom? Tem sentido universal. E aqui, no versículo 35, é a quarta vez que aparece a palavra evangelho na obra de Marcos. A primeira foi o título, né, Marcos 1:1. Na segunda e na terceira atestações, o evangelista proclamado por Jesus, né? Marcos 1:14, que convidava a crer no evangelho. Desta vez trata-se de perder a vida por causa de Jesus e do evangelho,
para assim salvá-la. Pode-se pensar que Jesus se retira como o momento da chegada do reino de Deus com poder, ou a sua transfiguração. Agora eu já começo a ler esse capítulo 9 que eu acabei de ler, tá, gente? As explicações. Ou a sua transfiguração prestes a ser narrada, ou a sua morte, ou a sua ressurreição. Em Marcos, a transfiguração ou transformação torna-se visível nas vestes de Jesus, que se tornam extremamente brancas. Só Jesus tem roupa branca, branquíssima, branquíssima, só Jesus. Não adianta você dizer, não, a minha roupa é branquíssima, porque eu lavei, coloquei não sei o que mais. Coloquei savage, né? Nem adianta. Cadê? Tornou-se visível nas vestes de Jesus, que se tornam extremamente brancas. O episódio é uma antecipação da glória da ressurreição. Novamente estão Pedro, Tiago e João a sós com Jesus, como em Marcos 5:37. A alta montanha é o lugar por excelência da manifestação de Deus. Marcos é o único evangelista a mencionar Elias antes de Moshe. Moshe é Moisés, tá, gente? Às vezes eu chamo Moshe, que é do hebraico, Moisés, e aí eu tenho que estar corrigindo depois. Moshe é Moisés, tá bom? No evangelho tá como Moisés, é que eu lembro e aí eu falo Moshe. Rabi é a palavra aramaica que significa meu mestre. Lembram que Madalena, quando encontra Jesus lá, ela diz assim, Rabuni, meu mestre, meu grande mestre, né? Rabi, meu mestre. No batismo, a voz vinda dos céus manifesta-se a Jesus. Tu és o meu filho amado, tu és o meu filho amado. Agora a voz que vem das nuvens para os 3 discípulos, este é o meu filho amado. Subitamente, a glória de Jesus desaparece. Logo, Jesus tomará o caminho para Jerusalém e será preciso guardar a transfiguração na memória para acompanhá-lo em seu caminho rumo à cruz. Desta vez, a ordem de não contar nada a ninguém é absoluta, mas se limita ao momento em que Jesus tiver ressuscitado dos mortos. Isso quer dizer que o caminho pascal de Jesus dará a chave da compreensão para a transfiguração. Para os discípulos, o verdadeiro enigma nas palavras de Jesus é quando ele fala de ressurreição. Quando fala de sofrimento, eles podem até ter dificuldade para compreender, mas sabem do que está falando. Porque todo mundo sofre nesse mundo, gente. Todo mundo sofre. Até Jesus sofreu. Então, eles tinham essa compreensão, tá? Então, sofrimento não é uma coisa que ninguém vai passar. Eu passo, você passa, todo mundo passa. É uma coisa comum para todos, tá? Seja rico, seja pobre, seja o que for. Todos nós vamos sofrer. De algum modo, a gente sofre, tá? Não é privilégio de ninguém não ter sofrimento na vida, tá? Cadê mais? Os passarinhos cantando. Pico, 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 pico. Mas sabem do que está falando. A crença de que Elias deve vir antes de Moisés, antes do fim dos tempos, para restaurar tudo, se baseia em Miqueias. Em Miqueias 3, 13 e 24. O sofrimento e o desprezo do justo podem ser encontrados em diversas passagens das Escrituras, notadamente no Salmo 22 e em Isaías 52, 13 e 53, 12. Textos que se tornam referência para os primeiros cristãos compreenderem o sofrimento
e o desprezo vivido por Jesus. Trata-se claramente de uma referência a João Batista, que, na perspectiva do Evangelho, segundo Marcos, faz às vezes de um novo Elias. A descrição feita pelo pai do menino faz pensar o rapaz que sofria o ataque epiléptico. O desconhecimento das causas da epilepsia levava a considerar tais sintomas como resultado de possessão demoníaca, tá? Ou seja, epilepsia não é possessão demoníaca, mas naquela época pensava-se que era, tá? As palavras finais do pai do menino soam como uma prece a Jesus em favor de seu filho. Jesus desafia a fé do pai do menino. Ele aceita o desafio e sua resposta a Jesus mostra que é sempre possível crescer na fé. A cena descrita pelo evangelista, a reação do menino, as palavras das pessoas, os gestos de Jesus, relembra o relato da ressurreição. É como se o menino renascesse para uma nova vida, livre do que atormentava. Mais uma vez aparece Jesus ensinando seus discípulos em casa, em particular. Muitos manuscritos trazem a leitura com a oração e o jejum, isso é verdade, tá? Para tornar-se forte. Porque quando você faz jejum e oração, deixa eu te explicar para você que nunca fez, isso é um dos segredos que a gente tem. Quando a gente faz jejum e oração, a gente se determina a fazer jejum e oração, a gente fica forte, porque a gente sabe quais são as nossas potencialidades em resistência, em resistir a certas coisas, tá bom? Eu lembro quando teve um período que eu tava fazendo bastante isso, tava, cuidando também em questão da alimentação e tudo mais. Gente, ali Deus me mostrou cada coisa maravilhosa. Eu fui pra abóbora celeste, assim, foi a coisa mais linda. Não tava doida, não. Era que a gente fica com nossos sentidos mais aguçados para certas coisas. Então, nossa, foi incrível. Não vou contar essa experiência, não. Agora eu vou contar uma experiência seguinte. Vocês escutaram aí os passarinhos cantando, né? Quando eu fui pro Negev, no deserto do Negev, tinha um pardal. Gente, no meio do nada, no deserto, um pardal. Eu digo, meu Deus, como que Deus cuida desse bichinho piquititinho aqui nesse deserto? Não tinha nada. Você olhava para um lado, era poeira, olhava para o outro, era poeira, o carro todo empoeirado. E eu lá no meio do deserto, tá? Lá no meio do deserto, gente. Eu tenho fotos lá no Instagram desse período, sabe? Com véu, com lenço e tudo. Mas foi muito interessante encontrar um bichinho no meio do nada, no meio do deserto do Negev. Eu tava indo para Eilat, era uma... Meu Deus, que situação ali. Horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas no deserto, sabe? Meu Deus. Já andei. Só eu e meu marido. Fora os outros lugares que eu já fui sozinha, que era só eu e Deus. Eu e Deus e mais ninguém, né? Então, quando eu fui para a Rússia, por exemplo, fui 2 vezes para a Rússia. Fui sozinha. Foi bem legal. Mas consegui me virar. Mas, assim, sozinha não, só eu e Deus, tá? Eu e Deus. Deus sempre está sempre do meu lado me ajudando. Então, agora eu escutei os passarinhos cantando, eu lembrei desse episódio. Então, olha só, aos poucos, Jesus começa a passar mais tempo com seus discípulos, ensinando-os reservadamente, fora da multidão, né? Ah, tá, peraí. Ainda falta isso aqui, ó, que eu estava lendo. Muitos manuscritos trazem a leitura com oração e jejum, para tornar-se livre, né, e forte, né? É preciso ser uma pessoa de oração. Isso é verdade, gente. Para você ser uma pessoa forte, você tem que ser uma pessoa de oração. A menção... tem gente que diz, mas eu não oro e sou super forte. Então pronto, acabou, né, filho? Então vai cuidar da sua vida. Não precisa você ficar aqui querendo saber das coisas de Jesus, não. Tá? Porque para Jesus,
tem que ter oração para você ser forte, tá bom? A menção do jejum, presente em numerosos manuscritos, mostra a crença da época de que um exorcista deveria ser uma pessoa de oração e jejum. Ainda hoje é. Ainda hoje é. Ainda hoje é. Porque tem espíritos que você só sai se tiver jejum e oração. E a pessoa tem que ter autoridade para isso. Autoridade não é só colocar uma estola roxa, tá? Não é. Não é disso que eu tô falando, não. Aos poucos, Jesus começa a passar mais tempo com seus discípulos, ensinando reservadamente, sem a multidão. Marcos registra com frequência o quanto é difícil para os discípulos compreender as palavras de Jesus, mas, mesmo assim, eles continuam a segui-lo. Nesse versículo, há duas palavras importantes que caracterizam o seguimento de Jesus por seus discípulos, casa e caminho. O caminho é o lugar da vida, em que acontecem as muitas diversas situações. A casa é o lugar onde as situações que ocorrem no caminho são aprofundadas. Tal é a dinâmica pedagógica de Jesus, ou seja, você tá no caminho, tá lá fora e tal, alguém vem te encher o saco. Querendo ou não, você leva para sua casa, não é? Tem gente que é até cara de pau de dizer assim, mas é ela que mexe comigo, meus filhos. É ela quem me provoca, ou é ele que me provoca, né? Assim, meu querido, que você fala. É ele que me provoca, é ele quem mexe comigo, é ele quem tem inveja de mim, é ele quem tem inveja da minha beleza, é ele que tem inveja das minhas coisas, do meu ouro, do meu corpo, dos meus cabelos, das minhas unhas, dos meus óculos, não sei o quê. Não é assim? Às vezes você tá de boa, você nem lembra que Satanás existe na vida, né? É no trabalho, gente, é tudo isso. Entendeu? Não, mas é só a pessoa que, como diz Jean Paul Sartre, os demônios, o diabo é sempre o outro, o demônio é sempre o outro, né? Satã é sempre o outro, né? Então é isso, a gente tem que ficar muito atento a essas coisas. Então, finda trazendo para casa. Como diz meu filho, mãe, não leve em consideração essas coisas, né? Não leve em consideração essas coisas. Por quê, mãe? Por quê? A pessoa deve estar muito infeliz. Meu filho, ele é muito prático, assim. A pessoa deve estar infeliz, mãe. Aí vem te encher o saco. Não é que ele tem razão? Não é que ele tinha razão? Ele diz, quando alguém vem me encher o saco, eu já sei que a pessoa tá mal na vida. Meu filho, ele é muito prático. Ele é assim, papum, pá. Ele também me dá umas dicas boas. A pessoa não tá cuidando da sua vida, mãe. Porque se estivesse cuidando da sua vida, não tava enchendo a sua. Meus cabelos branquinhos aqui, tudo lindo. Gente. Sabe aquele teu chefe chato que vem te encher o saco? É isso aí, gente. Então. Cadê? O que mais que nós podemos falar? Ai. Jejum e oração. Aos poucos, Jesus começa a ensinar, tá? Muitos registros, com frequência, o quanto é difícil, tá? Os discípulos compreenderem. Tá. A gente estava falando sobre a questão da casa e do caminho. Então, é no caminho que acontecem as coisas, em mais diversas situações. E a casa é o lugar onde as situações ocorrem no caminho e são aprofundadas. Tá aí tal a dinâmica pedagógica de Jesus, dinâmica pedagógica de Jesus. Marcos evidencia o contraste entre um lado, o ensinamento de Jesus sobre sua paixão e morte. Do outro lado, a discussão dos discípulos entre si, qual deles seria o maior. Ou seja, olha, enquanto Jesus estava falando sobre a morte e a ressurreição, e aí os discípulos estavam decidindo, olha só a vaidade, o ego deles.
Mestre, quem é maior do que, sabe, no reino? Sou eu ou é João? Sou eu ou é Tiago? Gente, olha a vaidade do discipulado, né? Então, ai Deus, Jesus estava era lascado, isso sim, com esses discípulos dele. Então, do outra discussão entre quem seria o maior. Em vista da preocupação dos discípulos sobre qual deles seria o primeiro, Jesus ensina o serviço e a acolhida daqueles que, tal como as crianças, eram considerados os últimos. Na religião de Jesus, o que que era? As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Se você cuida deles, acabou, você é isso, gente. Ai, meu Deus do céu. Ah, Jesus corrige a mentalidade sectarista de João, para quem somente é capaz de fazer o bem aquele que faz parte do grupo social. Na sua comunidade também tem aquelas pessoas que acham que só a religião dela, só o instituto dela, só o grupo dela é que faz caridade, é que faz coisas sociais, obras sociais. Você conhece algum grupo assim? É disso que Jesus está falando, né? Esse sectarismo aqui que eles falam, né? Essa mentalidade sectarista, né? De João, que somente é capaz de fazer o bem a outras pessoas, quem pertence àquela comunidade, para quem pertence àquela religião. E isso não é verdade. Não é verdade. Eu lembro até uma situação que, quando eu vim morar aqui nesse condomínio, eu e meu marido, a gente dançava no Jaime Aroucha. A gente fazia um monte de coisa. A gente fazia dança, um monte de coisa. E aí nós tínhamos, era final de ano, assim como agora, era final de ano, aí a gente treinava lá na academia, né? A gente treinava lá na academia as coreografias. Um belo dia, uma senhora que mora aqui no condomínio, né? Ela chegou assim: "Ah, eu sou muito boa. Ah, eu faço muita obra de caridade. Ah, não sei o quê, mas ninguém gosta de fazer obra de caridade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque só eu faço, só minha comunidade faz, só não sei o quê." Meu marido pegou e disse assim: "Olha, quando a gente casou, né? A gente sempre fez, a gente sempre fez." E aí ele foi contar a nossa história quando a gente casou, que a gente arrecadou várias cestas básicas, aquela coisa toda, porque nós já tínhamos apartamento montado, então, né, a gente findou fazendo isso. Então o grupo lá da dança, dos nossos grupos, todos eles trouxeram uma cesta e doamos, enfim, era muito alimento. Na época, quem nos casou foi um padre vicentino, então ficou para a comunidade dele e tal. Quase 1.000 cestas básicas, essas coisas todas. Ela ficou muito triste. Ela ficou extremamente triste por saber. Claro que ela disse assim: "Ai, que legal, um casal, né, que também gosta de fazer caridade, não sei o quê", né? Mas a gente percebeu, eu e meu marido, a gente percebeu ali, nitidamente no rosto dela, que ela ficou extremamente decepcionada por saber que não era somente ela, porque no fundo eu acho até que ela veio para falar conosco como uma forma assim até de criticar que as pessoas moravam aqui num prédio bom e tal, e não faziam obras de caridade, não faziam caridade, não olhavam a questão social. E aí eu percebi o quanto ela ficou muito triste de saber que nós fazíamos, né? Enfim, então, não sei, assim é com João. João achava que somente a comunidade dele podia fazer benefícios para outros, né? Ter esse ágape, né, para outros, essa caridade para outros, obras para outros. Então, de repente, aí na sua comunidade também tem um discípulo, assim como João, né? Que ele diz assim, ó, Jesus corrige essa mentalidade dele, sectarista, isso é sectarismo, né? De achar, né? Que para quem somente é capaz de fazer o bem, aquele que faz parte do mesmo grupo social.
E não é verdade, né, gente? Né? A situação a qual João alude não deixa de ser inusitada. Alguém que não está no seguimento de Jesus, mas expulsa demônios em seu nome, ou seja, para João era impossível. Não conhece Jesus, não está conosco. Como que vai fazer caridade? Como que vai expulsar demônios? Como que vai ensinar o evangelho? Não faz parte da nossa comunidade. Graças a Deus, na internet agora todo mundo está ensinando o evangelho. Eu tô feliz da vida. De todos os segmentos, porque nós somos trabalhadores de Deus, entendeu? Então Jesus, né, fala sobre isso para João. Então para João naquela época, né, João tinha essa mentalidade sectarista, se não é do nosso grupo, se não faz parte do nosso grupo, então não faz caridade. E não é verdade, tá? Não faz o bem. Tem gente que gosta de apontar o dedo. Você dá o seu dinheirinho para caridade, você dá o seu dízimo, você faz doações, você faz isso, você faz aquilo. E nem precisa ninguém saber, né? Isso ninguém precisa saber. O bem que você faz para ontem fica entre você e Deus, né? Só, como diz Jesus aqui, só os fariseus que gostavam de receber aplausos. Aplausos! Pelo que eles faziam, pelo que eles oravam, pelo que eles, enfim. Nós sabemos tudo isso não sou eu que falo, o Evangelho nos conta todas essas nossas ietserarás, essas nossas más inclinações, né? Então, Jesus corrige, graças a Deus ele corrige essa mentalidade sectarista de João, né? Nos próximos versículos, o evangelista reúne vários ensinamentos de Jesus sobre temas variados, que têm em comum o fato de serem dirigidos a seus discípulos. O primeiro ensinamento é sobre a recompensa que merecerá aquele que acolher os discípulos de Jesus. O segundo ensinamento refere-se a respeito de que os discípulos deverão guardar em relação aos pequenos que creem em Jesus, assim como o próprio Jesus sempre os respeitou, ou seja, tem que respeitar quem crê em Jesus, né? E quem crê em outras crenças também, gente, tá? Jesus sempre o respeitou. A mor de burro, citada no versículo, era uma mor grande, movida por um burro. O terceiro ensinamento contido nos versículos 43 a 48 diz respeito ao cuidado que o discípulo deve ter consigo mesmo, para que ele próprio não fique fora da vida. Ou seja, a gente tem... Gente, vocês me dão licença aí, que eu vou fechar aqui uma coisa. Os discípulos, nós que somos discípulos de Jesus, nós temos que ter cuidado conosco, sim. Cuidar mais da gente do que cuidar da vida dos outros, tá? Então, olha só. Cadê? O terceiro ensinamento contido no versículo tá... o cuidado consigo mesmo, para que ele próprio não fique fora da vida. Porque quando você cuida da vida dos outros, você não está cuidando da sua vida. Então, você mesmo pode ficar fora das coisas de Deus, porque você fica cuidando da vida dos outros e não cuida da sua espiritualidade, não cuida da sua própria vida, tá? Então, a expressão entrar para a vida é um aramaísmo, que significa ser salvo. Ela aparece nos versículos 43 e 45, em paralelo, como entrar no reino de Deus, no versículo 47. A Gena era um lugar fora dos muros de Jerusalém, onde se queimava o lixo da cidade. Vocês sabem que existem lixos que, quando são queimados, eles ficam queimando a dia eterna, né, gente?
Então, é nesse sentido também que ele está falando aqui, né? O versículo 44 está ausente em importantes testemunhos textuais, tá? Mais antigos. O mesmo acontece com o versículo 46. O quarto e último ensinamento refere-se ao que? Ao sal, termo que relembra a purificação das oferendas. Tem que jogar sal em cima das oferendas, né? Para quem é sacerdote, para quem é sacerdotisa, seja lá de qual religião, sabe muito bem do que se trata isso, né? O sal nas oferendas. Talvez uma alusão a Levítico 2:13, que prescreve que toda a oblação deverá ser salgada antes de ser oferecida. Jesus convida seus discípulos a viverem em paz uns com os outros, contribuindo para a construção da comunidade. Viver em paz uns com os outros, viver em paz, isso não quer dizer que você não viva, que você vai viver juntinho das pessoas que você não, que são tóxicas na sua vida, entendeu? Para que você vai viver com, vai ter amizade, vai ter conversas com pessoas que são tóxicas, que você sabe que não gostam de você, para quê? Né? Então, Jesus diz que é para a gente ter essa, né? Para ter, viverem em paz com todo mundo. Mas se a pessoa não te respeita, não respeita as tuas vontades, como que você vai viver em paz com a pessoa dessa? Não vai, né? Então é isso. Para uma construção da sociedade, da comunidade. Para o outro lado do Jordão, ou pelo outro lado do Jordão, é o caminho que os galileus utilizavam para não precisar atravessar a Samaria. Esse versículo marca uma mudança no evangelho. Jesus deixa a Galileia, começa seu caminho rumo a Jerusalém, onde acontecerá a sua Páscoa. Aqui eu termino a explicação e a leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Vocês estão gostando, né? Vocês sabem que são 16 capítulos e nós já estamos no capítulo 9. Em breve, nós vamos chegar no capítulo 10, eu acho que até semana que vem eu termino esse capítulo, eu termino todo o Evangelho, tá bom, meus queridos? Então, até lá, vamos que vamos, aprendendo muitas coisas aqui com esse Evangelho de Marcos, não é mesmo? E aí, você já se inscreveu no canal Bíblia com Francisca? Você já acionou o sininho das notificações? Já? Para receber as notificações quando eu estiver aqui falando sobre esse Evangelho? E vocês veem que eu sempre dou alguns exemplos. Deixa eu tirar meu microfone daqui, gente. Afastar um pouquinho mais para cá. Vocês percebem que cada leitura que eu faço, eu sempre trago para vocês, às vezes, um exemplo. Um exemplo, às vezes, da minha própria vida ou da vida enfim, de situações que eu vejo, de situações que eu penso que é bom que a gente reflita. Vocês entendem? Então é isso. Então, olha só, fiquem com Deus. Vou colocar a musiquinha. Com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a sua própria vida. Para você que é inscrito, eu vou te pedir para que você compartilhe esse conteúdo. Já te agradeço se você compartilha também, tá bom? Deixa eu ver aqui onde está a musiquinha. Já te agradeço por compartilhar estes conteúdos, porque eles são tesouros do Eterno para nossas vidas, para as nossas vidas. Assim como ele me ajuda, possivelmente ajuda vocês também e vai ajudar outras pessoas também. Bom, então eu agradeço a todos que estão aqui presentes, que vêm, assistem esse programa.
assistem esse canal, ouvem os podcasts nos áudios, tá bom? Nas plataformas de áudio. E que me mandam mensagens bacanas, outros compartilhamentos, enfim. Bom, então é isso. Fiquem com Deus, em Deus para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a sua vida. E após vocês ouvirem e assistirem este programa, eu vou cuidar da minha vida e você também vai cuidar da sua vida, que é a melhor coisa que a gente pode fazer é cuidarmos da nossa vida, tá bom? Beijo para todos. Gente, tem uma outra coisa, eu tava lembrando essa semana, lá da Rússia. Olha a minha carteirinha com o meu nome em russo, da Rússia, da biblioteca lá na Rússia, gente, que legal. É, a vida. Tchau, já falei demais. Olha só, vou hidratar meu cabelo hoje. Ainda hoje. Ainda tá gravando, gente. Pelo amor de Deus, desliga isso aí. Vai. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, em Deus para Deus. Fiquem na bênção de Deus. Tchau, gente.